Olá, companheiras e companheiras, interneteiros itinerantes! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tá ótimo. Eu fui pra praia esse final de semana, mas infelizmente não fez sol, choveu o tempo todo. Vou colocar algumas imagens aqui só pra vocês verem. Aí o que veja fome e destruição. Nossa, na hora de voltar, tava um nevoeiro que não dava pra enxergar o que tava 10 metros na nossa frente. Eu não tô zoando, olha aí. Bom, mas cá estou eu e vamos continuar a série de vídeos, tá certo? Na semana passada, vieram me dizer que eu tinha pegado muito no pé da religião. De fato, eu peguei mesmo no pé da religião, mas o que eu tinha dito no meu vídeo se aplica a qualquer ideologia, tá certo? E entendam, pelo título do vídeo, muita gente vai querer comentar antes mesmo de ouvir o que eu tenho a dizer, tá? Eu peço que, por favor, se acalmem, escutem o que eu tenho para dizer, porque às vezes eu posso acabar respondendo uma coisa que vocês vão perguntar no meio do vídeo, tá? Por ideologia, nesse vídeo aqui eu vou estar usando ideologia enquanto uma ideia a ser defendida. Não vou me usar de eufemismo, tá? Eu vou estar dizendo ideologias enquanto ideias a serem defendidas. E aqui entra todo tipo de ideologia. As ideologias sociopolíticas, as religiões, as visões de mundo, sejam elas quais forem, né? Vou estar usando no sentido amplo, ok? Só deixar essas coisas bem claras assim pra gente não se perder muito no assunto. Obrigado a todos que estão apoiando o canal, que estão comentando, compartilhando. É muito importante, tá? Eu gostaria que vocês também fizessem isso, principalmente com esse, porque eu vejo que esse e o da semana que vem, esse vídeo e o próximo, eles vão ser muito importantes. Não somente aqui pro canal, mas para serviço social mesmo, entende? Então, por favor, não percam a oportunidade. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam. E bem, vamos ao assunto de hoje então. Vai, vou parar de demorar. Solta a vinheta. Logo de início eu já quero deixar bem claro que eu não sigo uma ideologia em específico. Porque, na minha opinião, tá? Isso, pra mim, é muito prejudicial. As pessoas podem seguir ideologias e isso não é errado. Não é um ponto negativo você querer seguir uma ideia, ok? Mas a questão é que ideologia geralmente é um pacotinho de ideias. E quando você tem esse pacotinho de ideias, é muito difícil você destoar uma coisa da outra. Mas vamos com calma, já chego nessa parte. Na capa, esse vídeo deveria ter escrito reflexão e não bate-papo. Porque ele vai ser muito mais reflexivo do que um debate, né? Para não deixar tudo muito maçante, então eu vou tentar jogar umas ideias para vocês e vocês retornam depois, quando acabar o vídeo, vocês vão lá e comentam. Só para tornar isso um pouco dinâmico, que senão... Tá, ok, vamos lá. Ideologia. Elas são uma convicção ou são uma ficção? Eu quero já puxar o gancho deixado na semana passada sobre convicção, tá? A mesma perspectiva que eu usei no último vídeo. Convicção enquanto algo negativo, ok? Eu sei, é errado, existem situações em que as convicções são necessárias, eu sei disso. Mas aqui, para efeitos desse vídeo, eu vou usar como algo negativo, ok? Por quê? Porque existem situações em que a gente deve buscar um conhecimento, ok? E para buscar o conhecimento a gente precisa questionar. E quando a gente questiona, a gente está fazendo o exercício de pergunta e resposta, basicamente. Quando a gente faz esse jogo de pergunta e resposta, quando as pessoas já estão convictas de alguma coisa, elas já têm essa resposta pronta. E geralmente é isso o que leva uma pessoa que segue uma ideologia a pensar. Você já tem as respostas prontas e você dificilmente se questiona. Mas e aí, isso é bom ou isso é ruim? Depende da situação, depende do contexto histórico que você está inserido. Existem situações em que as ideologias podem servir de resposta, existem situações em que as ideologias não podem servir de resposta. Tá, ok, mas eu vou separar algumas coisas aqui só para ficar um pouco mais fácil de entender. A primeira questão são as ideologias que moldam os fatos ou são os fatos que moldam as ideologias? Você pode pensar o quanto você quiser. Aliás, pensem. Pensou? Então, qualquer resposta que você tenta encontrar
ela não será totalmente verdadeira, tá? Porque existem situações em que os fatos moldam as ideologias e existem situações em que as ideologias moldam os fatos. E nessa brincadeira, nesse jogo, a história se construiu. Então, será que as ideologias na verdade são uma convicção ou são uma ficção? Depende do ponto de vista, depende do contexto que você está inserido. Mas se elas são positivas ou não, isso fica a critério de cada um, ok? É muito importante a gente sempre saber diferenciar aquilo que é verdadeiro pra gente e só pra gente daquilo que é verdadeiro para todo mundo. E como eu disse, uma visão ideológica geralmente não deixa muito espaço para um questionamento. E o questionamento é sempre importante para poder construir um senso crítico ao redor de algum assunto, seja esse assunto qual for. Realmente, no vídeo passado eu tinha pego muito no pé das religiões, mas essa coisa de você querer projetar alguma coisa que você acredita no próximo, ela se aplica a praticamente qualquer ideologia que exista. Porque, como eu disse, muita gente não sabe diferenciar o que elas acreditam daquilo que é verdadeiro para todo mundo. E o que é verdadeiro para ela e que não é verdadeiro para todo mundo, geralmente deixa uma pontinha de fanatismo, né? E vamos combinar aqui, todo fanatismo é ruim, ok? E isso não é somente uma perspectiva própria, porque qualquer fanatismo leva sempre a uma visão fechada de alguma coisa. E uma visão fechada de alguma coisa é sempre negativo, porque, como eu disse, não abre espaço para questionamento. E para a construção da camada do conhecimento, como eu tinha dito lá no vídeo anterior, se não me engano, a construção da camada do conhecimento ela só se faz através de questionamento. Ou pelo menos é um dos pilares. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é que a mente humana é muito fraca. A gente geralmente se convence muito fácil das coisas. E se a gente mantém somente uma visão das coisas, a gente não enxerga a totalidade do assunto. Como eu tinha dito, realmente, um químico entende o mundo diferente de um biólogo, que entende diferente de um filósofo, que entende diferente de um artista. Isso é verdade, ok? Assim como um químico pode enxergar o mundo diferente de outro químico, inclusive. E como ficou lá no meu primeiro vídeo, uma mesma pessoa ela pode discordar dela no dia seguinte. Claro, se ela manter essa perspectiva do questionamento. Tá, ok. Eu tô falando, mas a gente ainda não decidiu se é convicção ou ficção. Gente, independe se é convicção ou ficção. As ideologias sempre servem de um modelo, tá? Seja positivo ou negativamente, seja para você concordar ou discordar dela, ou se manter de uma forma neutra, como eu sempre falo. O único ponto negativo que eu acho que isso serve para todas, além do fanatismo, é que muitas delas abrem uma ponta para a falácia da binarização. Muita gente chama de falsa dicotomia, mas eu chamo de falsa dicotomia polarizada, FDP mesmo. Inclusive é o nome do próximo vídeo, então se liga. E esse negócio de binarização, Bom, a gente viu o reflexo disso nas eleições do ano passado, em que a gente teve ideologias que levaram ao fato. E é incrível como a gente conseguiu binarizar até eleição. Eleição é bipolar. Não, não é. Eleição não é bipolar, não é um jogo de futebol. Visões políticas requerem visões de mundos diferentes. Porque é assim que se constrói uma sociedade. E esse negócio de falsa dicotomia polarizada tem muito fundo de fanatismo, né? Vocês estão vendo como que o ciclo da conversa está se fechando? Porque não tem muito como a gente definir se uma ideologia ela é uma convicção ou é uma ficção. Um ponto positivo, que aí sim eu vou dizer que realmente ele cabe muito às ideologias, é justamente o fato de dar essa possibilidade de questionamento. Porque aí a gente consegue enxergar as ideologias não mais como um pacotinho de ideias, mas como ideias separadas. Quer dizer, eu não preciso dizer que o esquerdismo é ruim por isso, isso e isso. Eu não preciso dizer que o direitismo é ruim por isso, isso e isso. Eu posso pegar ideias de cada um, né? E discordar ou concordar com uma em separado. Eu não preciso pegar esse pacote de ideias inteiro. Tem até um vídeo do Claro muito bom, que ele faz uma analogia com uma caixa de bombons. Eu vou deixar linkado aqui. Mas, gente, é isso. Não tem como definir se é convicção ou se é ficção. Às vezes, é muito mais prático se a gente realmente fazer esse exercício do questionamento, né? E pegar essas ideias em separado. E aí sim a gente decide com o que a gente concorda e o que a gente discorda. Porque aí a gente não está pegando uma ideia inteira e tentando quebrar ela. A gente está pegando ideias separadas, né? E tentando argumentar em cima dessas ideias separadas. E como também ideologias abrem muito ponto para fanatismo,
muitas pessoas acabam se ofendendo por você discordar da ideia delas. Então, uma coisa é você ser ofendido, outra coisa é você se ofender, né? Tá, ok, existem ideologias que de fato pregam essa ofensa, né? Mas isso são algumas em separado, são algumas em isolado. E vocês sabem do que eu tô falando. Só não se sintam mal, porque existe na verdade um fundo sociológico e até biológico, né? Nós seres humanos, a gente tem essa necessidade de fazer parte de um grupo. Afinal, a sociedade ela se constrói através das interações sociais. Só assim que se dá para chegar numa resolução. O ser humano é, por natureza, um ser político. A gente tem que debater isso. A gente tem que debater essas ideias. Não tem como. O único problema é, né, se a gente pega todas essas ideias e tenta respaldá-las com aquilo que a gente acredita. Então, elas são convicção ou são ficção? Não sei. Quem decide isso? Não existe realidade absoluta. Bom, gente, é isso, tá? Eu não vou deixar uma daquelas frases de efeitos que eu sempre deixo no final dos vídeos, porque acho que não precisa. Antes de finalizar, eu só queria dizer que sim, eu entendo a importância da ciência agora sim, com C maiúsculo, enquanto campo de estudo, ok? Eu entendo a importância do método científico. Porém, como eu sempre digo, a informação ela pode ser manipulada. Então, como eu já tinha dito sobre todo esse papo de questionamento, então acho que não preciso completar, né? O questionamento feito a partir do método científico, sim, dá para ter pelo menos uma noção de realidade. Se ele é realmente 100% verdade ou não, isso cabe aos estudos, ok? Bom, mas é sempre bom a gente dar uma relaxada, tá? Vamos dar uma relaxada, gente. Porque quando a gente consegue entender que ideologias, na verdade, partem muito de uma perspectiva própria ou situacional, a gente consegue diminuir a quantidade de coisas que nos ofendem. Tá, ok, tem coisas que não dá para simplesmente ignorar e que às vezes uma ideologia ou outra é necessário. Mas quanto mais a gente consegue diminuir, melhor. Bom, gente, é isso que eu queria falar hoje. Eu acho que eu vou ficando por aqui, não sei se tem alguma coisa para acrescentar. Se tiver, eu faço um adendo, tá? Queria agradecer de novo a todos que estão apoiando o canal, seja comentando, curtindo, compartilhando. E também a todos que não estão fazendo isso, mas que mesmo assim, no meio do dia, né, no meio do meu dia a dia, acabam me dando algumas ideias que eu poderia ter falado no vídeo anterior, que aí eu posso jogar pro próximo vídeo. Porque é engraçado, né? A gente sempre pensa que ele falou tudo o que precisava e a gente chega num ponto que a gente começa a refletir e fala, nossa, eu falei tudo. Então, obrigado a todos vocês. E eu queria deixar também um marco histórico aqui no canal, porque esse já é o 5º vídeo do canal, ou 6º, acho que 6º, e não houve nenhuma interrupção. Sem trem passando, sem chuva, sem pedreiro batendo aqui na parede. Então, gente, obrigado por assistirem. Quem quiser comentar aí embaixo, falar alguma coisa que não concorda, que discorda, fique à vontade, o canal é feito para isso mesmo. E vamos continuando aí, né? Esse já é o penúltimo vídeo da série. Eu vou deixar aqui uma playlist com todos esses 5 vídeos logo em sequência para vocês poderem ir ouvindo e compartilhando aí quando vocês acharem necessário, tá certo? Companheiros, companheiras, interneteiros itinerantes, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Um abraço.